Bom dia, meu povo. Como estão? Bom dia, Michele. Tá empolgada pelo jeito. Bom dia, Mami. Bom dia, Olga, Miriam. Bom dia, Beli, Ana Paula. Bom dia, Papi. Bom dia, Anne. Como estão? Quinta-feira. Friozinho ainda, né? Por aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nova era. Bom dia, Ju. Bom dia, tia Virgínia. Bom dia, Gabi. Me digam aí, quem ainda nunca ouviu falar nova era, era de aquário? Só pra gente saber. Se alguém ainda não ouviu falar, digita 1 e quem já ouviu falar, digita 2, tá? Em nova era, era de aquário. Porque às vezes eu acho que é um assunto que já muitas pessoas já leram, já estudaram, mas talvez não, né? Talvez só na minha bolha que já é um assunto comum. O que é isso? Então, nós estamos, o planeta Terra, ele tem vários mundos, né? Ele começou lá com o mundo. Estamos num mundo agora, atualmente, de transição, que é de provas e expiações, né? Transitando para o mundo de regeneração. O mundo de provas e expiações é aquilo que a gente tem que, né, aprender mais pela dor mesmo, né? Que tem que ter as provas, enfim, para você colocar a prova para ver qual vai ser as tuas escolhas. É mais pela dor, pelo sofrimento. E está tendo uma transição para o mundo de regeneração, onde os aprendizados podem ser através do amor. Então, essa é, se você, né, resumir a transição. Mas o que acontece? Isso é a questão planetária também, né? A gente estava na era de peixes, estamos ainda, né? Porque são anos de transição. Não é de um dia para o outro que encerra uma era e vai para outra. A gente está encerrando a era de peixes e indo para a era de aquário. A era de peixes era muito a era, até o símbolo, né, de algumas religiões é o peixe, que era Jesus, que era o mestre dessa era de peixes, que era o aprendizado levando a paz, o amor, a compaixão por todos, né? O amor em serviço, né? O amor em serviço era muito da era de peixes. E agora a era de aquário é uma era mais de amor em movimento também, mas de ritmo, de constância. Exige mais constância das nossas ações, das nossas tarefas. E eu até fiz depois, me chamem no direct e me peçam quem quiser o resumo. Eu fiz um resumo sobre os principais pontos disso e como a gente se alinhar com essas energias. Daí só me chamem ali no direct que eu mando, tá? O arquivo. Então a gente está entrando nessa era de aquário. E essa transição, ela começou lá depende dos estudiosos. Alguns falam que foi em 2012. E aí tem uma diferença entre a astronomia e a astrologia. Para astrologia já iniciou lá em 2012 a era de aquário e para astronomia está iniciando agora 2023, 2024. Então, como são muitos anos, né, a transição também leva anos. Lembram aquela história lá em 2012 que falavam que ia acabar o mundo, que o calendário maia só ia até 2012, não tinha depois? Então, né, você tinha uma profecia que o mundo não ia mais existir, que ia acabar em 2012. Na verdade, era o quê? Era o encerramento da era de aquário. Né? Então, em 2012, aliás, encerramento da era de peixes. Lá em 2012, iria iniciar a transição para a era de aquário. Então, de acordo com a astrologia, a gente está vivendo essa transição de eras, finalizando a era de peixes e entrando na era de aquário. O que essa era de aquário nos traz? Como tudo, né, nesse mundo dual que ainda vivemos, né, mundo de duas polaridades, de luz e sombra, tem o lado sombra e tem o lado luz. Então, a gente tem que observar para a gente cada vez mais se conectar com o lado luz dessa era de aquário. E vou trazer os dois lados aqui para a gente ficar na observação, se observar quando a gente está caindo no lado sombra. Qual é o lado sombra? É o excesso de razão, o ceticismo. Sabe, aquilo eu só acredito vendo, né? É não conseguir enxergar além daquilo que os olhos veem. Não consegue enxergar com o coração, não consegue enxergar, sentir com a energia. É o ceticismo, excesso de razão. Porque a razão é, sim, muito importante, né? O olhar analítico. Mas quando a gente fica muito preso nessa razão, a gente fecha muito a nossa mente. Fecha muito as infinitas possibilidades de enxergar o mundo diferente.
Então tem que estar atento a esse excesso de ceticismo, que é um lado sombra da era de Aquário. O lado luz, né, é a fraternidade, é a liberdade, é a gente se sentir mais livre para ser quem a gente realmente é. Cada vez mais colocar a nossa essência no mundo, cada vez mais ser o que a gente é, deixando de lado crenças e medos. E a fraternidade, que é a união entre todos, né? É olhar para o outro com esse olhar fraterno, tirar aquela ideia de competição e olhar para o outro, olhar para os colegas, profissionais, enfim, família, com um olhar de fraternidade. Exercer isso no dia a dia, esse olhar de fraternidade. Outro lado sombra da era de Aquário é a frieza emocional, a indiferença, né? Olhar ao redor e se sentir totalmente indiferente, uma frieza emocional, não se conectar. Então, isso tem que estar atento também, quando a gente está sendo muito indiferente em relação ao que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com os outros, com o nosso vizinho, com alguém ali do lado. Então, ter esse paralelo, né? Porque é muito da união e solidariedade. O lado luz da era de Aquário, muito da união, solidariedade entre as pessoas. E outro aspecto bem importante, que é o que a gente está vendo muito, né, nos últimos anos, é a tecnologia. A tecnologia é muito da era de Aquário. Por isso esse boom tão grande, né? Olha quanto a gente pode aproveitar com a tecnologia atualmente. E isso também tem o lado sombra e o lado luz, né? Então o lado sombra é o uso negativo da tecnologia. E daí tem N coisas, né, que podem ser negativas. Não só pessoas postando coisas baixas, fofocas, fake news, coisas que não vão agregar, quanto o nosso uso pessoal mesmo. Para que tu está usando as tecnologias? Tu está usando para te expandir, para se conectar com as pessoas que tu gosta, com as pessoas que moram longe, para aumentar teu nível de inteligência, de intelecto, para melhorar tuas emoções, ou tu está usando pro lado sombra, né? Com coisas que vão restringir teu crescimento, vão te colocar numa vibração mais baixa. Porque esse é o lado sombra e o lado luz, né? O lado luz é o uso positivo da tecnologia. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Imagina, 10 anos atrás a gente não ia conseguir, né? Abrir com o celular e ficar conversando com pessoas de várias cidades. Então esse é o uso positivo das tecnologias. E daí entra o orar e vigiar, né? Estar atentamente observando para que eu estou usando essas tecnologias. É para o meu crescimento, desenvolvimento, para conversar com as pessoas que eu não vejo fisicamente, é para me expandir, é para ver uma mensagem que vai me fazer bem, ou eu fico ainda em locais lá de baixa vibração, com fofocas. Esse é o uso, e daí, quem é que vai decidir se eu vou usar o lado do sombra ou o lado luz? Cada um de nós, né? Daí a gente tem a nossa responsabilidade das nossas escolhas. Eu vou usar essa tecnologia para quê? Toda essa disponibilidade que tem de tecnologia, para que eu vou usar? Para aumentar a luz, né? Para me conectar cada vez mais com a luz? Ou vou ficar lá no lado sombra, no uso negativo? Bom dia, senhor Ellen. Quem está entrando agora, a gente está falando sobre transição planetária, era de Aquário, nova era, e eu preparei um resuminho sobre isso, tá? Um PDF, então me mandem lá no direct depois ou no WhatsApp, quem tem o WhatsApp, e me peçam que eu envio o resuminho, tá? Porque tem dois paralelos bem grandes, assim, quando a gente vai olhar para o mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, né? Que é essa transição que a gente está vivendo. Já está tudo disponível, né? As duas energias estão disponíveis no planeta Terra hoje. O planeta Terra, ele está passando por essa transição planetária. Então, as duas energias estão disponíveis. E hora que se conecta mais com a terceira dimensão, hora mais com a quinta dimensão. O que é a quarta dimensão, né? Ninguém perguntou? Sempre, pelo menos quando eu comecei a estudar isso, eu me perguntava, tá, mas e a quarta? Por que ninguém fala da quarta dimensão? Pula da terceira para a quinta? A quarta dimensão é uma dimensão diferente que a gente não acessa no mundo físico. É a dimensão dos sonhos. Quando a gente sonha, a gente acessa a quarta dimensão. Porque na quarta dimensão não tem a dimensão do deslocamento do tempo. Então, a gente sonha, eu sonho que estou lá viajando nos Estados Unidos e eu já estou lá. Eu não tenho deslocamento. Essa é a quarta dimensão, que tira o tempo do deslocamento. Mas a quarta dimensão ela só existe em sonhos e em projeções astrais, né? Quando a gente consegue se desdobrar o nosso corpo, nossos corpos mais sutis.
Então, aqui no planeta Terra, no mundo físico, a gente tem a terceira e a quinta dimensão. Como saber se eu estou na terceira ou na quinta dimensão? A terceira dimensão são sentimentos um pouco mais baixos, tá? Então, tudo é muito movido através do medo. Como assim? As minhas escolhas, a raiz dela, lá embaixo, é por medo. Medo da falta, medo de não ser amada, medo de ser julgada, medo da escassez. Então, a gente sempre tem que olhar a raiz das nossas escolhas. Se está numa raiz de medo, né? Então, quem sabe tentar modificar essa raiz para não se conectar com a terceira dimensão. A terceira dimensão é uma era muito material. Então, que a gente valoriza excessivamente o material. E na quinta dimensão, não é que a gente não vai valorizar o material. A gente vai valorizar também, a gente vai querer as coisas materiais, mas vai ter uma busca maior, algo maior que nos move, que é a conexão espiritual. A quinta dimensão é uma era espiritual. Então, a gente vai querer ter as coisas físicas, querer ter a nossa casa, viagens, enfim, coisas físicas, materiais, mas aquilo que nos move, realmente, que faz o nosso coração vibrar, é algo mais espiritual. Então, a gente sai um pouco daquela necessidade tanto da vida material e expande para uma conexão mais com o sutil, com o divino que existe dentro de cada um. Outras coisas que a gente pode observar no dia a dia é os sentimentos de competição, né? Quando a gente está muito na competição, a gente olha para o lado e se sente mal quando vê alguém, alguma coisa dando certo, a gente está na competição. E daí a gente está se conectando com a terceira dimensão. Né? Competição daí entra entre profissionais, às vezes até dentro da família, entre irmãos, primos, enfim, também. Quando a gente se observa e está na competição, opa, estou me conectando com essa energia mais baixa. Então, faz um movimento aí dentro para olhar diferente. Porque quando a gente olha, talvez com um sentimento de inveja, a gente está dizendo que a gente não pode fazer aquilo. Inconscientemente, é essa energia que a gente passa, né? Que a gente não consegue aquilo. Então, ao invés de ter esse sentimento, abençoa a pessoa que tu se sentiu inveja. Porque eu sei, tem uma aluna que fala, eu me sinto tão já num caminho de autoconhecimento, evolução, mas eu ainda me pego sentindo inveja. E tudo bem, nós estamos nesse mundo aqui em evolução. A gente não é de uma hora para outra que a gente consegue acabar com todos os sentimentos baixos, né? Mas quando tu colocar atenção nisso, eu vou modificar. Eu vou abençoar essa pessoa, essa situação, essa empresa, esse negócio. Eu vou abençoar. Que seja abençoado. Porque quando eu abençoo, eu estou colocando amor para aquilo e o amor vai voltar para mim. Então eu estou abençoando aquela situação e pode voltar mais para mim dessa situação. Então sempre abençoe. Quando vocês pegarem nesse sentimento de competição, de fazer escolhas por competição, observem, parem e mudem, né, para cooperação. Porque qual é o sentimento da nova era, da quinta dimensão? É aquele que se os barcos sobem, se a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, né? Então, se vai estar bom pro meu vizinho, pro meu amigo, vai estar bom para mim também. Então, é esse sentimento de todos subirem juntos, né? De fraternidade, que é o lado luz da era de Aquário, fraternidade. Então, cooperação. Então, sair daquela competição, né, do meu quadradinho, porque eu sou o melhor, e entrar nesse sistema de fraternidade, de cooperação com todos ao meu redor. Cada vez mais a gente vai se conectar com as energias da quinta dimensão. Bom dia, Henrique! Prazer ter você aqui conosco. Na terceira dimensão, a nossa mente, ela está muito trabalhando pelo ego, né? Com aquele mecanismo de defesa. Quer nos manter vivo, quer nos manter bem, mas talvez nos restrinja também. Então, quando a gente está muito conectado com a terceira dimensão, a nossa mente está muito trabalhando só em favor do ego. Então, a gente tem que observar nosso dia a dia, como é que estão as nossas escolhas, nosso posicionamento, para se conectar cada vez mais com o coração. Lembra que a gente falou outro dia que a minha mente esteja a serviço do meu coração, que a minha mente maravilhosa, inteligente, que tem infinitas possibilidades, esteja cada vez mais a serviço do meu coração. E isso a gente só consegue ter essa clareza se a gente se observar. Está se observando no dia a dia, quais são meus pensamentos, por que eu estou escolhendo assim, por que eu estou escolhendo dessa forma. E dar cada vez mais espaço para que a mente trabalhe em prol do meu coração, dos desejos do meu coração, do meu eu mais elevado, do meu eu superior. E na terceira dimensão, a gente tem muita desconexão com o divino, né? Muitas pessoas até falam, eu tenho fé, eu acredito em Deus, mas eu não consigo sentir Ele. Por quê? Porque muitas vezes foi colocado como se um Deus algo longe, algo distante, que cada um, quem sou eu para ter acesso a esse Deus? Então a gente se coloca pequeno e menor
diante de Deus e não consegue ter essa conexão. E o que é a quinta dimensão? A gente sentir que nós somos parte. Cada um tem dentro de si a centelha divina do Criador. Cada um é filho de Deus. Então, portanto, eu tenho total conexão com Ele. Eu não preciso de nenhum intermediário para ter conexão com Deus. Eu sou centelha divina do Criador. Então, cada vez mais ter essa certeza e procurar ter essa conexão e conversar e saber, não, eu sou filha do Criador, eu sou filha do Criador. Se conectar com esse divino real que existe dentro de cada um. Não deixar aquele Deus longe lá, aquele Deus julgador que muitas vezes tem na ideia, né, que é um Deus que vai julgar, é um Deus... Não, é o Deus do mais puro amor e que nós somos filhos dele. Nós somos centelha divina desse Deus, desse Criador. Então todos nós temos toda essa energia aqui dentro. Tudo bem, pessoal? Não estou falando muito rápido, eu me empolgo e vou falando muito rápido e vocês vão me dizendo aqui, tá? Então, na quinta dimensão, né, pra gente cada vez mais se alinhar com essa quinta dimensão, é conexão com o nosso eu mais elevado. E daí todas as escolhas eu vou pensar, qual é a escolha do meu eu mais elevado? Será que isso é do meu ego, que é meu mecanismo de proteção, que está querendo me proteger? Ou é uma escolha do meu coração, da minha centelha divina? E trazer essa observação para o dia a dia, para as pequenas e para as grandes escolhas também. Que cada vez mais eu consigo se conectar com a nova era, com essa quinta dimensão, que é de fraternidade, que é de amor, que é de harmonia. Né? Se lá na terceira dimensão era um mundo de provas e expiações, aqui a gente está passando por um mundo de regeneração, onde a gente pode cada vez mais aprender através do amor. Não vamos se permitir continuar aprendendo pela dor, pela dor, pela dor. Né? A gente já tem a escolha de aprender pelo amor. Só que para isso, a gente tem que estar atento ao nosso processo. Porque todos os cenários ao nosso redor são para a nossa evolução. Só que se a gente não olha, a gente vai ter que acabar aprendendo pela dor. Vai ter que vir, né? Se a gente não olha para os pequenos acontecimentos no dia a dia, já para, reflete, vê o que tu pode modificar. Se eu não estou atenta ao meu processo, vai ter que vir um turbilhão para que eu entenda. E daí isso que é o aprender pela dor, né? A gente esperar vir um tsunami, vir um turbilhão para que tenha um aprendizado. Então, nos pequenos momentos do dia a dia, que é isso, toda a nossa evolução é no dia a dia, não precisa ter momentos grandiosos para que a gente tenha os aprendizados. É no nosso dia a dia, no nosso trabalho, com a nossa família, que são as pessoas, né, que a gente mais tem contato, que mais nos ajudam nessa evolução. Vamos ter que continuar outro dia sobre esse assunto, tem muita coisa para falar. Já é 8h20, vou tirar nossa cartinha do dia, tá? Vamos ver qual é a energia dessa quinta-feira. Que seja a mensagem mais elevada que nos ilumine nessa quinta-feira. Sei que desde a sua infância você passou por muitas coisas. Com tantas dores e desafios, você só tinha uma opção: ser forte. Até aqui, a força conduziu o seu destino. Nesse processo, a leveza se perdeu. Mas o contexto mudou. Você se tornou uma grande mulher e agora pode resgatar a sua criança interior daquele passado de dor e dar para ela todo o amor e acolhimento que ela merece. Vai começar a fase mais leve da sua vida. Receba. E a afirmação é: a leveza já pode chegar em minha vida. Digitem aí no chat. A leveza já pode chegar em minha vida. A leveza já pode chegar em minha vida. Isso tem muito da quinta dimensão, né? É essa vida com mais harmonia, com mais leveza, que já está disponível para todos nós. Só que, claro, a gente traz muitas coisas, né? Muitos padrões, muitas dificuldades que vieram da nossa infância, que vieram dos nossos ancestrais, desse mundo mais difícil que realmente era tempos atrás, o planeta Terra, um mundo de provas e expiações. Mas a gente já pode escolher o novo. A gente já pode escolher se conectar com esse mundo mais leve, mais harmônico, com mais amor, com mais fraternidade. A leveza já pode chegar em minha vida. Vamos levar esse mantra para o dia de hoje. A leveza já pode chegar em minha vida. A gente não precisa ficar agarrado naquele sofrimento, naquela dor. Já pode ser leve, já pode ser com alegria, já pode ser com facilidade. Tá bom, meus amores?
Vou tirar fotinho, depois eu coloco lá no nosso grupo, tá? Eu gostei muito dessa parte. Até aqui, a força conduziu o seu destino. Porque, sim, a gente usa muito da força, né? A gente tem que fazer as coisas tendo força, tendo garra. E para alguns momentos isso é importante. Mas a gente já pode usar a leveza também. Já pode vir com mais facilidade. A gente já pode ir reprogramando nossa mente para que as coisas cheguem com mais facilidade. Sem tanta força, sem tanta... Deixa eu contar uma coisa bem interessante para vocês. Que eu fiz uma aula faz alguns dias. Era Feng Shui sistêmico. Sim, aqui a pessoa estuda sobre todos os assuntos, tá? Feng Shui sistêmico. E daí, uma das coisas que ela falou que me chamou muito a atenção era das plantas. E que a gente tem muito costume, muitas pessoas costumam de ter espada de São Jorge na frente de casa, porque é uma planta de proteção, né? E é muito importante. E daí ela falou assim, pra gente não deixar bem na porta de casa. Por quê? Porque ela é pontiaguda, né? Ela lembra uma lança, ela lembra guerra, ela lembra força excessiva. E daí a gente tá sempre, isso nos traz também essa energia da guerra, da força. Então trocar por plantas mais redondas, ovais, ou flor, que traz uma energia mais de leveza. Coloca em outra parte a espada de São Jorge para te proteger, né? Mas que tu não esteja sempre, cada vez que chegar em casa, olhar para aquela lança apontando, que já lembra a guerra. Já tem que ir pro mundo para ir pra guerra. Não! De trazer uma planta ou com flores, ou com folhas mais arredondadas, que traz a energia da leveza. Sim, eu vou ganhar o mundo e vai ser com alegria, com facilidade, com leveza. Tá bom, meus amores? Então tá, um beijo, nos vemos amanhã aqui às 8 da manhã.